bem-vindo a mais um vídeo treinamento do Manual da ASA, Ação Solidária Adventista. Comigo aqui no estúdio, Paulo Lopes, diretor da ADRA Brasil, ADRA que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Obrigada pela presença, Paulo. Eu que agradeço, é um prazer. Ao lado do Paulo, Edilaura Ferreira, assistente social e colaboradora da ASA de Salvador. Obrigada por ter vindo, Edilaura. É um prazer estar aqui. Ao lado da Edilaura, pastor Evandro Fávero, coordenador da ASA da União Sul Brasileira. Obrigada pela presença, pastor. Eu agradeço também. E aqui ao meu lado, Divânia Miranda, diretora da ASA da Igreja Central de Salvador, Bahia. Obrigada por ter vindo direto da Bahia conversar com a gente, Divânia. É uma alegria participar desse videoaula. E vocês vão colaborar muito com a gente, porque esse assunto agora é bastante técnico. Nós vamos levar informações muito importantes para você que quer estruturar, implementar e avaliar projetos sociais para justamente fazer a ASA, Ação Solidária Adventista, aí na sua igreja, envolver o máximo de pessoas possível. E a primeira pergunta que eu lanço a vocês é: qual o segredo para a elaboração de um projeto social que não seja uma perda de tempo? Eu gostaria de saber de vocês, pastor. Duas palavrinhas eu usaria: planejamento e organização. E para comentar isso, é claro que o manual ele vai explicar bastante como fazer um planejamento e como ser organizado. Mas eu quero citar um texto do livro Serviço Cristão, na página 75. Você pode ler depois toda a página, aliás, todo o capítulo aqui, mas de maneira especial aqui há um parágrafo, 2 parágrafos que falam sobre planejamento e organização. Por exemplo, o primeiro deles diz que se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem, sob a direção de um único poder, eles abalariam o mundo. Um outro parágrafo diz o seguinte, que os anjos, eles operam em harmonia, que todos os seus movimentos são caracterizados por uma ordem perfeita e que quanto mais estritamente imitarmos a harmonia e a ordem dos anjos, tanto mais bem-sucedidos serão os esforços desses agentes celestes, em nosso favor. E mais, o texto diz que se os anjos virem que nós somos desordenados, indisciplinados, desorganizados, os anjos que são perfeitamente organizados não podem trabalhar com êxito por nós. Eles afastam-se tristes, pois não são autorizados a abençoar a confusão, a discórdia e a desorganização. Então, um texto forte que nos exorta a fazermos, antes de qualquer ação, um planejamento. Isso mesmo, pastor. Um projeto, por mais simples que seja, ele organizado, ele terá muito mais êxito do que uma ação improvisada, mesmo que seja atrativa. Então, definitivamente, um planejamento não é perda de tempo. Ficou muito claro que planejamento, seja esse projeto de que tamanho for, mesmo os pequenos, como disse a Edilaura, enfatizou muito bem, nunca é perda de tempo. Mas como é que se define, se identifica em primeiro lugar, se compreende e se define um problema central para a elaboração de um projeto? Paulo, eu quero ver sua resposta. Todo projeto, toda elaboração de projeto é para responder a um problema central. E é importante você que é diretor ou diretora de ASA aí na sua igreja, quando você for elaborar um projeto junto a uma comunidade, o primeiro passo, e muito importante, é você ir até aquela comunidade e fazer um levantamento de necessidades, uma pesquisa. E é importante também que você faça uma pesquisa de forma variada. Você pergunte ao líder, o líder da comunidade, pode ser a um professor, você pode ir ao posto de saúde, ao posto médico daquela comunidade e também fazer visitas às casas das pessoas para que você tenha, então, uma ideia do que realmente acontece naquela comunidade. E muito importante, uma dica para você. Quando se faz uma pesquisa para levantar as necessidades lá na comunidade, é muito importante saber ouvir. E não somente saber ouvir, saber a quem ouvir. Pastor Evandro, qual é a sua opinião sobre isso? No livro Beneficência Social, na página 87, Ellen White usa 2 palavras que me chamam a atenção, que é a palavra investigar e a palavra exatamente. Um parágrafo ali, ela usa as 2 palavras no seguinte sentido:
ela diz que nós devemos investigar qual é a verdadeira necessidade de uma família que precisa ser ajudada, para ajudar exatamente aonde ela precisa. E também o seguinte, às vezes uma pessoa vem pedir, por exemplo, uma cesta básica, né? Pedir uma cesta básica porque está com fome, porque não tem o que comer. Mas será que é exatamente esta a necessidade dela? Será que a necessidade por trás não é outra? Talvez a necessidade seja a má gestão ou a má administração do dinheiro que eles ganham. Ou talvez a necessidade seja que todos estão desempregados por não terem nenhuma capacitação específica profissional e então lhes falta oportunidade de emprego. Então, esse conselho do Espírito de Profecia, ele é muito importante. E investigar para poder ajudar exatamente aonde é e aonde está a necessidade das pessoas. O próximo passo é delimitar o problema principal, onde o projeto vai atuar. Porque nós não podemos atuar em todos os problemas ao mesmo tempo. Divânia, para ajudar na definição do problema, nós respondemos algumas perguntas. Qual a necessidade? Quem são as pessoas afetadas? Onde estão as pessoas afetadas? Quando ocorre essa necessidade? E por que ocorre essa necessidade? Que mudanças ocorrerão se a necessidade for suprida e o que ficará melhor? Uma vez que nós definimos qual é o problema central, agora é o momento de nós analisarmos então este problema. E eu gostaria de chamar a sua atenção para 4 questões importantes que nós temos que levantar nesta etapa do nosso planejamento para implementarmos um projeto social. Nós vimos que o primeiro passo é você fazer um levantamento das necessidades junto à comunidade. Como resultado deste levantamento, você vai então identificar qual é o problema que o seu projeto vai tentar resolver, não é? Não é verdade? Agora então, nós já temos o problema, vamos fazer 4 perguntas importantes. A primeira delas, qual é a frequência com que este problema ocorre lá na comunidade? Qual a periodicidade que ele ocorre? Segunda pergunta importante, qual a gravidade desse problema? Quão nocivo ele é para os indivíduos e para aquela comunidade em geral? Depois temos mais uma pergunta, a terceira pergunta que você tem que fazer. Qual é a preocupação da comunidade com aquele problema? Ou seja, como é que ela percebe este problema? Ela vê o problema como algo grave? Qual é o senso de urgência que ela tem para resolver este problema? E finalmente, então, a 4ª questão que você deve levantar. Quais são as possibilidades que eu tenho, concretas ou não, de levantar recursos suficientes para, então, manejar este problema? Quando nós falamos em recursos, nós falamos em orçamento, nós estamos falando em dinheiro, estamos falando em pessoal, em materiais, em equipamentos. Essas perguntas são muito importantes nesta fase do nosso planejamento. Muito bem, acho que ficou bem explicado aí, bem delimitado como deve ser feito o planejamento. Bom, uma vez definido o problema central, né, como é que se faz a definição do objetivo geral e também dos objetivos específicos de um projeto social? Bom, lembrando que o que nós vamos falar aqui, há mais informações no manual da ASA, mas 3 palavras são importantes, que é a causa, você tem os efeitos e objetivos. Então, causa do problema central, os efeitos desse problema e então você delimita os objetivos. O objetivo geral, que tem a ver com o problema, e os objetivos específicos, que tem a ver, Carmen, com as causas. E a gente pode usar algumas ferramentas, não é, Paulo, para poder aí ajudar nessa parte do projeto social. Exatamente. Um recurso bastante útil que nós temos, e vocês podem ver aí nas imagens, ou na imagem que aparece aí, é o que nós chamamos de árvore de análise. O que é uma árvore de análise? Se nós notarmos uma árvore, ela tem somente um tronco central, não é? Assim também nós temos que identificar um único problema central. Nós vamos notar também que uma árvore ela tem muitas raízes e também tem muitos galhos. O que representam as raízes e os galhos? As raízes, elas são as causas do problema. E essas causas, elas têm o quê? Muitos efeitos, e que são representados pelos galhos. E esses efeitos, por sua vez, eles também podem ser causas de outros problemas. E o que ocorre, então? Nós entramos num círculo vicioso. O importante, então, é que ao trabalharmos sobre este problema central, nós estamos colaborando para que esse emaranhado de causas e efeitos seja minimizado.
E então, ao nós identificarmos as causas e efeitos através da árvore, nós podemos então estabelecer os objetivos do nosso projeto. Então, para dar um exemplo entre a diferença entre objetivo geral e objetivo específico, vamos pegar o caso de uma comunidade onde o problema seja o analfabetismo, né? Temos que alfabetizar jovens e adultos. Então, o objetivo geral seria assim: alfabetizar um número X de jovens e adultos. Já o objetivo específico, tendo em conta que eles são jovens e adultos e trabalham durante o dia, então o objetivo específico seria o seguinte: elaborar um currículo que atenda à necessidade desses jovens e desses adultos, ou seja, preparar aulas em horários que eles possam ser atendidos. Aí se resolveria o problema central. É isso mesmo. Né? É importante lembrar que os objetivos geral e específicos devem ser mensuráveis, ou seja, devem conter metas que devem ser perseguidas e avaliadas periodicamente. Que outros passos compõem essa fase de estruturação de projetos? Devemos definir com aquelas perguntas: o que, como, quando e quem. Definir as estratégias, né? As estratégias. Para justamente poder atingir esses objetivos. Exatamente. E esse é um momento importante. Nós não podemos seguir avante sem primeiro definirmos agora quais os recursos necessários para que nós implementemos ou coloquemos em prática essas estratégias e atividades. E precisamos também definir em que momento faremos o monitoramento das atividades e avaliações do resultado de cada projeto. Até agora, nós falamos da fase de estruturação de um projeto social, ou seja, do planejamento, né? Que outras fases envolvem a elaboração de um projeto social? Nós temos a fase da implementação e a fase de avaliação. A implementação é a ação em si, ou seja, é a execução do projeto. Já a avaliação, muitas vezes nós pensamos que ela só ocorre no final do projeto, mas isso não é verdade. Ela deve ocorrer de forma periódica em diferentes momentos do projeto. E por que ela é importante? Porque no momento de avaliarmos é onde nós vamos ver se nós estamos alcançando os objetivos ou não. E se não, então este é o momento para nós fazermos os ajustes necessários. Se todos os projetos foram feitos com realismo e ponderação, podemos agora unir a equipe, expor os projetos para o público e fazermos a motivação e a avaliação necessária. Entrar em ação, né? Entrar em ação. E interessante então que é o seguinte: um bom planejamento, né, ele é como um mapa que nos conduz à direção certa, mas a gente não deve esquecer da comunhão com Deus. Vou colocar a Deus em primeiro lugar. E assim nós encerramos esse vídeo treinamento do manual da ASA, Ação Solidária Adventista, que mostrou para você aí como estruturar, como implementar e como avaliar projetos sociais. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação e a presença dos nossos convidados mais uma vez. E você fica com palavras para meditar no assunto. Até o próximo vídeo treinamento. Faça de cada projeto um motivo de muita oração. Entenda que desta forma você não estará trabalhando sozinho. Deus deseja participar, estará ao seu lado e abençoará todos os seus esforços.